E olha só, mesmo com o recesso de 10 dias, com a antecipação dos feriados aqui na cidade de São Paulo, entre 26 de março e 4 de abril, a taxa de isolamento social ficou abaixo de 50%. A média em 9 dias de feriado foi de 44,7%. As informações são do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que calcula as taxas de adesão ao isolamento na capital e também nas cidades do estado. Nos 9 dias anteriores, de 17 a 25 de março, a média de isolamento ficou em 44,6%. Com relação a todo o estado, a média de adesão ao isolamento no feriado antecipado ficou em 45,3%. Nos dias do recesso, o dia com maior taxa de isolamento social foi o sábado, dia 28, quando a taxa chegou a 50%. Vou começar pelo nosso Mark Souza essa rodada. Mark, é uma demonstração clara que a política de antecipação de feriados não funcionou? Não funcionou, né, Paulo? Os gestores de São Paulo queriam um índice aí perto de 70%, conseguiram um pouquinho mais da metade, 44%. E as UTIs seguem todas lotadas, com ocupação acima dos 90% em São Paulo. Não deu certo. Mas o secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, já está falando em endurecer mais as medidas. Disse que o mês de abril vai ser o pior da pandemia, sempre o próximo mês será pior. Desde o ano passado é isso, lembra? Que o pico da curva era março, era abril, era maio, era junho, e agora estamos vendo de novo esta história. Sempre o próximo mês é o pior da pandemia. Então já vai ser o pior, segundo ele, e vai endurecer ainda mais. Então vai ter mais repressão por aí. E aí os prefeitos do litoral paulista, principalmente de São Vicente, Bertioga, Praia Grande, já disseram que o feriadão só piorou a situação nessas cidades, ou seja, você só transferiu o problema de lugar. Você tirou São Paulo capital e jogou para cidades menores, que têm menos estrutura ainda, ou seja, um caos completo. Uma medida pouco inteligente, para não dizer outra coisa. E a repressão não vem trazendo frutos, não o esperado, pelo menos pelos próprios especialistas que decretam aí essas medidas, né, do conforto de suas casas, as cadeiras acolchoadas, o ar-condicionado funcionando, né, geladeira cheia e o salário garantido, e não podem ser demitidos. Para essa gente confortável, que coloca lá no papel o que quer, não está sendo benéfica as medidas, porque o que eles planejam não está sendo cumprido. Por quê? O único caminho é a conscientização individual. Tem que se investir muito mais na educação das pessoas do que na prática de decretos autoritários. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendo a hipocrisia desses decretos, destas leis. Vamos lembrar aqui que o governador do Rio de Janeiro pediu aí para as pessoas não fazerem festa. E foi flagrado em 2 festas, não foi nenhuma, em 2 festas, praticamente na mesma semana. Então ele pede para não fazer festa, mas ele faz a dele, né? O prefeito de São Paulo pede para o pessoal não sair de casa, mas ele pode ir com o filho no estádio. E sem falar aí no transporte coletivo, que a gente sempre traz aqui, né? Eles fecham o comércio, que consegue tomar cuidados ali de deixar uma mesa longe da outra, de exigir a máscara, de passar álcool em gel, e deixam os ônibus e metrôs rodando lotados. E pior que isso ainda, hein, que é um debate que tem que ser introduzido no Brasil agora. O transporte coletivo está ganhando subsídio público para funcionar na boa parte das cidades brasileiras. Não é coisa pouca, chega a o incentivo do dinheiro público do pagador de impostos, que está indo para empresários do transporte coletivo, em troca deles colocarem mais veículos nas ruas, para evitar a superlotação. Eles não estão fazendo isso, em algumas cidades, inclusive, reduzem o número de veículos, estão pegando dinheiro do povo e não cumprindo a sua parte. Para terminar, Paulo, o povão está pagando 3 vezes a passagem, o subsídio público que sai dos impostos e ainda o risco de pegar o coronavírus nesses transportes coletivos. Muito bem. Constantino, como é que fica o setor do turismo nessa história, hein? Como muitos outros, né? Ferrado, mas esse em especial, em particular, ainda mais ferrado, né? Eu entrevistei o prefeito de Aparecida, que é uma cidade que depende do turismo, e é uma situação comovente, 70% sem renda, né? Então, assim, o que esses dados mostram, Paulo, é aquilo que o Mark falou, né? Em primeiro lugar, tem um esgotamento da população, tem um esgotamento. 1 ano de crise, de pandemia e desse discurso. Em segundo lugar, tem que levar em conta que muitas pessoas que estão nas ruas estão por uma questão de necessidade.
necessidade, não é porque querem, não é... É muito fácil você falar #fique em casa quando você é funcionário público ou quando o seu dinheiro depende de alguma forma de governos, né? Quando você tem 8 milhões de motivos para defender um governador, para atacar um presidente, tudo é mais fácil. Não é a realidade do povo lá fora. Então, muita gente sai, metade ignora as regras restritivas por uma questão de necessidade. Além disso, tem o fator que o Marcos já trouxe, que é a hipocrisia das autoridades. O sujeito vai lá e vê essa decisão imposta, né, com arrogância e sem a devida justificativa, sem o embasamento científico, né, prometido, e ao mesmo tempo vê o governador ir para Miami, vê o prefeito ir para o Maracanã e por aí vai, né? Então gera, né, um clima de revolta genuína, na minha opinião, genuína com essas autoridades, né? E que são servidores públicos e que estão em condições privilegiadas, mandando os outros ficarem em casa, decidindo o que é ou não essencial e por aí vai. Então é tudo um conjunto de fatores que está levando, e, na minha opinião, até já de forma bem tardia, né, a uma saturação, a uma indignação da população. Em outros países, como a Amanda gosta de dizer, vários tentaram esses caminhos, não quer dizer que torne a medida acertada, né? Em outros países mais civilizados, nós vimos a população se revoltando contra autoridades. E, em alguns casos, até cenas bonitas de ver, na minha opinião, de liberal, que é a polícia aderindo ao protesto popular, né? Porque não é só porque é regra imposta que tem que ser cumprida, né? Isso é um discurso muito perigoso que a pensadora Hannah Arendt já tratou na questão lá do julgamento de Nuremberg, porque é a banalidade do mal. Eu estou cumprindo ordens, né? Isso é muito perigoso. Depende da ordem, né? Então, prender banhista, soldar pequeno comércio, arrastar pela rua o ambulante, isso são coisas que remetem à ditadura. Enquanto isso, os outros lá que têm 8 milhões de motivos, às vezes, para defender um governador e atacar um presidente, estão preocupados com a ameaça às liberdades vinda do governo federal, né? É uma piada de mau gosto. Muito bem, Amanda Klein, eu quero saber o seguinte, a Prefeitura de São Paulo errou? Errou, provavelmente errou. Essa é a opinião, principalmente dos técnicos do governo do estado de São Paulo, alguns técnicos do centro de contingência com quem eu conversava essa tarde, Paulo. Primeiro, eles me disseram que é preciso separar essa discussão do feriado das medidas restritivas. São coisas completamente diferentes. Por quê? Porque, na verdade, há uma correlação de feriado, a correlação do feriado é com a piora de números e não com a melhora de números. Tanto que a gente teve, né, nos Estados Unidos, né, o Constantino deve lembrar bem, depois do Thanksgiving, o Dia de Ação de Graça, que você tem um crescimento exponencial nos casos, internações e mortes. A gente experimentou aqui no Brasil e na Europa também, depois do Natal e do Ano Novo, um recrudescimento da pandemia. Então, normalmente, quando você decreta esses feriados, um feriadão de semana inteira, como foi em São Paulo, no Rio, você tem uma piora nesses números. O que serve para restringir, né, o número de internações e para tentar fazer cair o número de casos depois de um tempo, é isso, teletrabalho, culto fechado, escola fechada, você tem menos mobilidade social, menos mobilidade urbana. E aí esses técnicos me explicaram que desde a implementação das medidas restritivas da fase vermelha, que começaram no início do mês, você já começa a ver agora o impacto e os primeiros resultados positivos. Por exemplo, eles olham, basicamente, o parâmetro dele são as internações, né? Antes você crescia um ritmo de 3,3%. Parece pouco, mas isso significa que se você tem 10 mil pacientes internados, como você tem em São Paulo, na semana seguinte você tem 10.300. Então, cresce numa velocidade exponencial, cresce muito rápido. Então, agora, e você estabilizou, e eu estou vendo os números aqui, nas últimas 2 semanas você conseguiu estabilizar o número de internações em mais ou menos 13 mil. Então, a expectativa deles é que até o final dessa semana, ao longo dessa semana, esse número comece a cair de internações. Então, primeiro, essa curva está crescendo muito rapidamente, depois você estabiliza, em seguida ela começa a cair. Lembrando que sempre tem um delay de 14 dias, que é o tempo do vírus agir, demonstrar sintomas e você ser internado. Então, isso tem surtido efeito. Como tem surtido efeito também a restrição, menor número de automóveis leves, por exemplo, esse é um dado da Artesp, você conseguiu diminuir o tráfego de automóveis leves de 1 a 2 milhões por semana em São Paulo. Antes, no momento pré-pandemia, eram 14 milhões de automóveis circulando pelas estradas de São Paulo, você conseguiu reduzir esse número para cerca de 9 milhões hoje. E a mesma coisa as pessoas que
pegam o metrô, né? Você conseguiu reduzir em 1.400.000 pessoas. Então, essas medidas, elas começam a ter efeito ao longo do tempo. É lógico que a adesão, a aderência é menor porque as pessoas estão cansadas. Não significa que elas não estejam tomando cuidado, ou então quando saem de casa, saem para fazer alguma coisa próxima no bairro, ou ao ar livre, ou com todos os cuidados de higiene das mãos e máscara, etc. Então, é isso, tem que esperar. E outra coisa, amanhã tem reunião do Centro de Contingência de São Paulo e, pelo que me disseram, das fontes lá de dentro, por enquanto não há nenhuma sinalização de que essas medidas serão flexibilizadas. Não existiria motivo para isso. Se existir, vai ser um motivo político, mas do ponto de vista da saúde e dos números, ainda não há motivos que justifiquem flexibilizar as medidas restritivas. Ok. Constantino, Mark, vocês querem fazer mais alguma colocação? Não? Só para complementar, Paulo. Só para complementar, Paulo. Porque, assim, nunca vai terminar isso pelo jeito, né? Faz um ano que o discurso é exatamente o que a Amanda está falando. Não existem motivos para flexibilizar, né? Os decretos só vão aumentando. Nós tínhamos lá a fase azul, a rosa, a verde. Agora estamos na roxa, vai, sei lá, para qual cor lá do arco-íris, do Dória e dos outros autoritários, e não se resolve, né? Tem aquela frase famosa, já disse aqui várias vezes, do Albert Einstein, né? Que é loucura você fazer o mesmo e esperar um resultado diferente. Esse caminho já provou que não deu certo, as taxas só aumentam. A Amanda pinça os números ali conforme ela quer para validar o próprio argumento, mas a verdade é que São Paulo hoje, Amanda, tem mais de 90% das UTIs ocupadas. A verdade é que os casos não diminuíram conforme o esperado. E esses prazos aí de 2 semanas já passaram. São Paulo está mais de um mês fechada nessa quarentena restritiva, aí nesse lockdown, e os casos não caíram conforme o esperado. Todo mundo fala em 70% de isolamento para começar a cair, e as pessoas não vão chegar a esse número. Você não cancela, Amanda, a vida real. A vida real ainda existe e as pessoas precisam sobreviver. Amanda. E você tem razão, Mark. Você não cancela a vida real. De fato, há menor adesão, há menor aderência a essas medidas restritivas. Mas isso não muda o fato de que, mesmo assim, elas são importantes. E não são os números que eu pinço, são os números que os técnicos, os cientistas e os analistas de dados com os quais eles trabalham. Eu estou tentando ilustrar para vocês entenderem como as medidas, para a nossa audiência entender como as medidas restritivas têm impacto, têm resultado, sim. Isso demora por causa do ciclo do vírus, do ciclo da doença. É claro que se mais gente ficasse em casa e houvesse maior adesão, provavelmente essa diminuição de casos, mortes e principalmente internações seria maior, mas é como você mesmo disse, com 92% das UTIs ocupadas em São Paulo, não há como você flexibilizar as medidas restritivas, porque há milhares, há centenas de pessoas na fila de espera por um leito de UTI. Se você abre toda a cidade de novo, quer dizer, isso vai significar o colapso do sistema de saúde, vai significar que as pessoas vão morrer sem atendimento médico. Isso é muito grave, pior, isso é uma barbárie. Ok, para fechar, Mark. Não, Amanda, eu queria perguntar para a Amanda de verdade mesmo. O que ela diz para a diarista que está um mês sem poder limpar as casas, está sem dinheiro nenhum e está com o filho com fome? Você diz o que, Amanda, para ela? Fica mais um pouco aí porque não deu certo até agora? De verdade, é uma dúvida que eu tenho, porque o pedreiro, a diarista, a manicure, o cabeleireiro, todo esse pessoal está em casa sem poder trabalhar. Eu poderia lhe fazer a mesma pergunta, Mark, perguntar o que você diz para a pessoa que está lá na fila de espera de um leito de UTI, sufocando, morrendo asfixiado, sem oxigênio, sem poder ser entubado, porque faltam medicamentos, faltam profissionais de saúde. O que você diria para esses médicos e enfermeiros que estão à beira da exaustão porque não conseguem atender as pessoas e dar um tratamento adequado? Então, é isso, são escolhas difíceis. Agora, quem tem que dar resposta para essa sua pergunta seria muito mais fácil se a gente tivesse minimamente governantes que sentassem à mesa e conversassem para tentar soluções. Esse é o trabalho deles. E eu não estou dizendo que é fácil, é difícil para diarista, para cabeleireiro, para todas as pessoas que trabalham na área de serviço de comércio que tem que ficar em casa. Eu sei disso, é muito difícil. Fecha, Constantino. Não, responder uma pergunta com outra pergunta é uma tática antiga e manjada. Sobre conversa, a conversa não faz o vírus ir embora. Em vários países que adotaram medidas restritivas, continuaram com alto grau de óbito, infelizmente. É uma pandemia que se originou na China e muita gente não pode nem lembrar disso, né? Mas, de novo, a conversa, achar que o presidente, se tivesse sentado à mesa com o governador de São Paulo estaria resolvendo a situação, isso aí é narrativa política. Mas eu continuei sem a resposta da Amanda, infelizmente, sobre o que a diarista faria.